Rauto era um adolescente que estudava numa academia magia, e suas notas não estavam indo nada bem. Se ele não formasse um contrato com uma familiar até o dia seguinte ele seria reprovado. Lilia pergunta a ele como foi a reunião professor. Ele explica que só tem mais um dia para ter um familiar ou será repetido de ano. Ela se sente mal por ele, pois ele se esforçava muito para passar nos exames. Rauto foi até a biblioteca procurar um livro que poderia o ajudar a procurar seu familiar. De repente um grimório cai de uma das prateleiras acertando o Vasco. Ele pega o grimório e leva até sua casa. Lá ele descobre que era um livro de invocação. No livro havia um círculo mágico do capeta. Ele desenha e começa a ler as palavras mágicas ativando o círculo mágico. Ele ficou muito feliz por ter conseguido. Porém ele invocou uma garota com chifres e cauda e eu nem preciso dizer o que ela era. Ele fica pau duro porque ela tava sem roupa. Ela vai perto dele e o provocar deixando ele com muito vergonha. Pergunta o que ela passa. Ele pediu para ela ser o seu familiar e o contrato foi ativado e em troca ele pegaria um pouco de sua mana o beijando. Ele pediu se ela poderia colocar algumas roupas. Vermil se apresenta a ele e finalmente Rauto conseguiu o seu familiar. Rauto contou tudo a ela sobre não conseguir um familiar. Ela diz que faz sentido já que Rauto tem uma quantidade de mana, fazendo qualquer familiar se afastar dele. Rauto pergunta se ela é uma capiroto? Ela responde que sim, provocando o nosso Vascão com atos sagrados. Ele pergunta a ela por que aceitou o contrato, já que com a sua força ela poderia fazer o que quiser. Ela diz que ficou muito tempo presa no livro, e que graças a ele ela conseguiu sair de lá, e para recompensá-lo aceitou ser o seu uma pessoa má e a faz rir muito. No dia seguinte ele a apresenta a Vermil no seu professor. Ele não acreditava pois ela tinha uma aparência humana. Vermil mostra o seu contrato em seu peito para confirmar que é familiar de Rauto, e com isso Rauto passou no exame de invocação e poderia ir para o segundo ano. Durante a aula Lilia ficava com ciúmes de Vermil ficar se esfregando em Rauto. Lilia vendo os dois começa a gritar e o professor a expulsa da sala. No fim da aula Lilia pergunta para Rauto quem era ela. Vermil acabou optando por esconder os seus chifres e cauda, pois humanos desprezam capirotos. Rauto apresenta a Vermelho para Lilia e ela desafia Rauto para um duelo. Caso Lilia ganhasse ele deveria deixar Vermil em seu quarto e só tirar ela de lá quando fosse preciso. Caso Rauto vencesse Lilia faria o que ele quisesse e ela fica constrangida depois de ouvir aquilo. Os dois vão para a arena e vão duelar. Lilia invoca um espírito do vento para ajudar no combate. Ela conjura um feitiço de vento contra Rauto. Vermil entra na sua frente para parar o seu feitiço. O ataque atingia em cheio de repente Vermelho sai no meio da fumaça sem nenhum aranhão deixando Rauto e Lilia impressionados. Vermelho começa a sorrir de um jeito que fazia a Lilia se sentir constrangida e uma proibição aconteceu. Rauto e Vermelho haviam ganhado e agora Lilia terá fazer o que ele pedir. Rauto pediu para Lilia ser amiga da Vermelho. Então as duas a partir de aquele momento viraram amigas. À noite na casa de Alto Vermelho pedia a ele se ele podia a mimar um pouco e pede a sua mana se aproximando dele. Após ela drenar a sua explica a Rauto que humanos normais não conseguem lidar com o poder de um capiroto mesmo com um contrato. Eles acabariam por jogar no Vasco por ter a sua mana drenada. E Vermelho disse que tem um método melhor para drenar mana deixando Rauto de